Yes! Maravilha, maravilha, tudo bem? Vamos iniciar a terceira parte de nosso webinar de Previdência Privada. Rondinelli Borges falando e vamos direto ao ponto em respeito ao seu tempo. Este vídeo é bem gostoso de fazer porque nós vamos falar das vantagens e benefícios exclusivamente da Previdência Privada. Nós já vimos no primeiro vídeo de nosso webinar que a previdência privada ela é simplesmente um fundo de investimento, mas com o entorno, a casca diferente. Então, para a gente ver as vantagens da previdência privada, a melhor forma de te explicar isso é fazendo a comparação entre a previdência privada e o fundo de investimento. Então, vamos ver, vamos começar pelo imposto de renda. A tributação pelo imposto de renda no fundo de investimento ou é da modalidade regressiva ou é na modalidade fixa. Se for fundo de ações, é na modalidade fixa. Se for qualquer outro tipo de fundo de investimento, é na modalidade regressiva. Previdência privada, regressiva ou progressiva. A menor alíquota do imposto de renda no fundo de investimento é de 15%. Fundo de ações é fixo e é sempre de 15%. Os outros, a menor alíquota pode ser 15% depois de 2 anos. Previdência privada, menor alíquota do imposto de renda de 10% depois de 10 anos. Ou você pode ser, inclusive, isento, dependendo da sua renda, se você fez a opção pelo modelo progressivo. Não se preocupe que nós vamos detalhar em um próximo vídeo regressivo e progressivo da previdência privada. Restituição do imposto de renda. Ao longo do ano, eu imagino que você tenha renda tributável pelo imposto de renda. Se você fizer um investimento em um fundo de investimento comum, não tem a menor relação com seu imposto de renda pago durante o ano, ou talvez que você tenha que pagar no ano seguinte na declaração de ajuste do imposto de renda. Por outro lado, na previdência privada, você tem a opção de deduzir 12% da sua renda bruta tributável do ano se você investir em um PGBL. Então, imagine que durante o ano você teve uma renda bruta tributável de, vou chutar um número aleatório aqui, R$100 mil. 12% de R$100 mil é 12% de R$100 mil, 12%. Então, se você investir 12% na previdência privada do tipo PGBL, a sua base tributável do imposto de renda será de 88 mil. Nós vamos ver que, de acordo com essa renda, você está na alíquota de 27,5% do imposto de renda. O que isso vai te provocar? Vai te provocar que no ano seguinte você vai receber de volta uma restituição de R$3.300. Ou seja, você teve uma renda de 100 mil e investiu 100 mil, você teve uma renda de 100 mil reais e investiu 12 mil em um fundo de investimento, não acontece nada. Se você tem uma renda de 100 mil e investe 12 mil em um PGBL, você tem uma restituição no ano seguinte de R$3.300, um dinheiro que estava morto, que estava perdido, já tinha talvez até sido recolhido na fonte, e ele volta para o seu bolso e você faz o que bem entender. Aconselho reinvestir, né? Nós vamos ver mais detalhadamente isso aí para frente, tá já em PGBL e VGBL. Come cotas. O que é o come cotas? É uma verdadeira aberração. Para você entender, imagine uma plantação de laranja e aí a árvorezinha, o pezinho da laranjeira lá, sei lá como chama, cresceu um pouquinho. Aí o leão vai lá e tributa um pedacinho da sua laranjeira porque ela cresceu. Depois de 6 meses ela cresceu mais um pouco. Ele vai lá e tributa de novo porque ela cresceu mais um pouco. Aí ele começa a dar laranja, ele vai lá e tributa de novo a sua laranjeira porque ela começou a dar laranja. Ou seja, o come cotas é quando você é tributado sem a laranjeira produzir. Ou seja, é sem você estar colhendo os frutos do seu investimento. É antes de você resgatar, antes de você estar recebendo a renda. É uma aberração. Então o come cotas é o imposto de renda que incide
decide nos meses de maio e novembro de todos os anos, no seu fundo de investimento, ele vê qual que foi a valorização nesse prazo de 6 meses, vai lá e tributa com a alíquota devida daquele semestre. A exceção que o fundo de ações não tem come cotas. Na previdência privada, nós não temos essa aberração de pagar um imposto antecipado. Então lá nós vamos pagar imposto de renda somente no resgate ou quando passar para a fase de renda. Taxa de administração, claro, obviamente, né? Tem que ter essa taxa, tanto no fundo quanto na previdência, porque eles têm os gastos, têm os custos, têm a equipe e tal. Taxa de performance, veja mais uma incrível vantagem da previdência privada. Taxa de performance, se você não sabe, é a meta do fundo, chama benchmark. Então é assim, ó, qual que é o benchmark, regra geral, de um fundo de investimento de renda fixa? Regra geral é o CDI. Benchmark. Se o fundo teve um rendimento, um resultado ao longo do ano superior a essa meta, ao benchmark, ele cobra uma taxa de performance por ter tido um resultado bom. Isso é legal porque motiva o gestor a correr atrás do resultado. O que ocorre? Renda fixa geralmente 10%, renda variável geralmente 20% acima da taxa de performance. Só que na previdência privada você não tem essa taxa de performance. E como eu já disse no primeiro vídeo, os gestores eles estão, na grande maioria das vezes, simplesmente replicando a estratégia do fundo de investimento comum na previdência privada. Ou seja, se você investir no fundo de investimento comum, lá você terá que pagar a taxa de performance. Na previdência privada você não pagará a taxa de performance, tendo os dois fundos idênticos ou muito semelhantes, muito parecidos. Veja que mega vantagem. Imagina você todo ano sendo economizado de 10, 15 ou 20%, depende da taxa de performance. Isso ao longo de 10 anos, 20 anos, é muita diferença. Vale uma observação que existe sim taxa de performance nos fundos de previdência privada destinado para investidor qualificado, que é uma nova modalidade criada recentemente. Investidor qualificado é aquela pessoa que tem alguma certificação na área do mercado de capital ou que tenha uma pessoa comum que tenha um investimento superior a de R$1 milhão. Portabilidade. O que é isso? Imagina que você tem o seu número de telefone, operadora A, mas você está insatisfeito ou teve uma oferta da operadora B com uma vantagem mais atrativa e você deseja mudar. Você tem duas opções para isso. Se for no exemplo da telefonia móvel, você pode simplesmente abandonar o seu chip antigo, né? Você encerra aquele contrato, aquele relacionamento que você tinha e vai lá e compra um novo chip com um novo número. Fazendo analogia com o fundo de investimento, para você sair de um fundo A para um fundo B, você tem que resgatar o seu fundo A, e aí se for um fundo de ações você vai pagar todo o imposto de renda, se for outro tipo de fundo é feito o ajuste do imposto de renda, porque já teve o come cotas, e aí você começa uma nova vida no novo fundo de investimento. Na previdência privada, você vai fazer exatamente como você fez com a operadora do telefone. Você vai levar o histórico. Você não vai resgatar e fazer um novo investimento, você vai fazer a portabilidade. Ou seja, você vai sair do fundo A, vai para o fundo B, levando todo o histórico que você tinha com aquele investimento. Isso é importante porque se você escolher a modalidade da tributação regressiva, você não vai perder o tempo que você já tinha. Nós vamos ver mais detalhes na sequência. A responsabilidade legal do fundo de investimento é da administradora. Na previdência privada é da seguradora. Fase de renda de benefícios, fundo de investimento não tem. Previdência privada tem. Não significa que você é obrigado a passar por essa fase. Se você quiser, você tem a opção. Os beneficiários no caso de um falecimento do fundo de investimento. Herdeiros legais. Previdência privada. Quem você bem entender. Se você não indicar a ninguém, serão os herdeiros legais. Olha que incrível vantagem aqui. Já até falei um pouco, mas olha só. No caso de um falecimento, se os seus recursos estiverem em um fundo de investimento,
ele vai passar pelo inventário. Na previdência privada não passa. E isso é muito, mas muito importante, porque às vezes a pessoa é a provedora da renda familiar, às vezes a pessoa falece, a renda cessa, a família entra num desespero doido, já está em luto, está em choque, perdeu a renda, como que a pessoa vai sobreviver e pagar o plano de saúde, pagar a escola dos filhos, se perdeu a fonte de renda. Além disso, tem que pagar as despesas processuais, custos advocatícios, os honorários, né? Taxas. É um processo custoso, demorado. Às vezes a pessoa tem o dinheiro, mas não pode pegar porque tem que esperar o término do prazo do investimento. E aí a família começa a dilapidar o patrimônio. Então, como não vai passar pelo inventário, a seguradora ela tem um prazo de até 30 dias após receber os documentos, mais a certidão de óbito, para depositar os recursos que você bem indicou. Geralmente a seguradora leva o prazo de apenas 5 dias, na prática, após receber todos os documentos. Então é mais uma grande vantagem, você evita dilapidação patrimonial, não passar pelo inventário. ITCMD no fundo de investimento com certeza terá, é o imposto de transmissão causa mortes e doação, ele é um imposto estadual, então vai depender da regra de cada estado, mas ele pode chegar até uma alíquota máxima de 8%. Na previdência privada depende, não temos como ver isso agora, que é um pouco mais detalhado, depende da legislação de cada estado e também depende se é fase de renda ou fase de acumulação. Fica para uma próxima oportunidade. Então, em resumo, me responda, vale a pena investir na previdência privada? Depois que tudo que nós já vimos, vamos fazer apenas uma recapitulação das vantagens exclusivas. A primeira não chega a ser uma vantagem, é apenas uma lembrança que praticamente não existe mais taxa de carregamento na sua previdência privada. É inadmissível se a sua previdência privada estiver pagando taxa de carregamento. Faça a portabilidade imediatamente. Então nós vimos que tem menor alíquota do imposto de renda, não tem come cotas, aquela possibilidade do diferimento do imposto de renda, onde nós vimos que você pode receber o imposto de renda agora e pagar somente lá no futuro. Às vezes você recebe 27,5% e paga somente 10% lá no futuro. Uma grande vantagem, nós vamos detalhar mais isso. Não tem taxa de performance. Portabilidade é uma grande vantagem, você evita ficar pagando o imposto de renda. Isso aqui é uma grande estratégia, você aproveitar os ciclos econômicos, você aproveita o boom da renda variável, quando você achar que já está caro, você porta para a renda fixa. Quando vier o estresse, quando o mercado cair, você faz novamente a portabilidade da renda fixa para a renda variável e assim sucessivamente. E tem várias vantagens do planejamento sucessório, mas não temos tempo para isso. Fica para uma próxima oportunidade. Já voltamos. Maravilha, maravilha!